Em março, em um artigo de perfil, Maureen Crieve citou John Lennon sobre o tema da religião. O cristianismo desaparecerá, John pontuou. Ele desaparecerá e encolherá. Não preciso discutir sobre isso. Estou certo e serei provado que estou certo. Somos mais populares do que Jesus agora. Não sei qual desaparecerá primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Jesus era legal, mas seus discípulos eram estúpidos e comuns. Quando essas observações foram publicadas no Evening Standard, elas não causaram comoção porque poucas pessoas na Grã-Bretanha se importavam com o que John Lennon pensava sobre o cristianismo. Mas quando as mesmas palavras foram reimpressas nos Estados Unidos pela Datebook, em julho de 1966, desencadearam uma guerra santa alimentada não apenas pela beligerância dos verdadeiros crentes no cinturão da Bíblia, mas também pela tendência de muitos americanos de levar os pronunciamentos de estrelas pop com a mesma seriedade com que levariam os seus líderes políticos, tão semelhantes a elas. Lennon afirmou mais tarde que poderia ter usado muitos outros critérios para provar que o cristianismo estava encolhendo, mas, na realidade, estava preocupado com a ideia de que poderia ser o Messias, se não nesta vida, então na próxima. Comparações entre ele e Jesus sempre lhe vinham naturalmente aos lábios. O erro de John foi simplesmente declarar para publicação o que ele realmente acreditava e frequentemente discutia em particular. Ao fazer isso, ele violou o tabu que proíbe o astro de chamar a atenção para o fato de estar sendo tratado como se fosse o Messias. O resultado foi uma explosão que poderia muito bem ter resultado no assassinato de Lennon anos antes do evento e que contribuiu para seu eventual assassinato, porque seu assassino era um religioso louco do cinturão da Bíblia, que acreditava ter sido divinamente designado para derrubar um falso Messias. O que tornou a confusão "somos mais populares que Jesus" especialmente perigosa foi o momento. Os Beatles estavam programados para fazer uma turnê por 14 cidades nos Estados Unidos em agosto. E algumas dessas cidades ficavam no sul profundo. Brian Epstein, ansioso para fazer tudo ao seu alcance para evitar outro desastre como o de Manila, considerou cancelar a turnê, o que significaria o sacrifício de $1 milhão. Nado Wise, um advogado de Nova York, que era o amigo americano mais íntimo de Brian, bem como sócio da empresa de gestão de Brian nos Estados Unidos, Enampor, aconselhou o empresário perturbado a não tomar uma decisão até que ele avaliasse a situação em primeira mão. Nada do que Brian viu ou disse fez a perspectiva de uma turnê americana parecer menos grave, mas ele deu sinal verde. John Lennon, que sempre sofreu intensamente de ansiedade durante as turnês pelos Estados Unidos, ficou apavorado quando deixou Londres, assim como todos os outros Beatles. Antes da coletiva de imprensa em Chicago, que havia sido planejada para esclarecer as coisas, John desabou em prantos. Foi um Lennon estranhamente contido e repreendido que encontrou a imprensa e tentou justificar seus comentários. Mas, pela primeira vez, os repórteres o trataram com um espírito hostil, trazendo a discussão de volta constantemente à questão
de se ele se desculparia por seus comentários blasfemos. John procurou por todos os meios evitar um ato tão humilhante. Finalmente, foi levado a dizer que sentia muito. A turnê provou ser um horror. Os Beatles não só estavam constantemente assustados, como também sofriam por trabalhar em enormes estádios, que não conseguiam mais vender. O Shea Stadium, que estava lotado no ano anterior, relatou 11 mil ingressos não vendidos. Quando os Beatles chegaram a Memphis, receberam um telefonema anônimo avisando que seriam mortos durante seus 2 shows no Mid-South Coliseum. Durante o show noturno, fogos de artifício foram atirados no palco. Os Beatles reagiram instantaneamente, virando-se para John, meio que esperando vê-lo cair morto. Quando a turnê terminou em São Francisco, com um show final no Candlestick Park, em 29 de agosto, ficou claro que os Beatles haviam feito seu último show.